Graça e paz, missionário G aqui. Hoje eu quero falar um assunto que está muito veiculado na internet. O arrebatamento da igreja será dia 18 de setembro desse mês, desse ano 2024. Bom, tem muitas pessoas profetizando na internet sobre essa data, 18 de setembro. Jesus virá 18 de setembro. Vamos refletir um pouco sobre isso e ver o que diz a palavra de Deus. Nós temos muitas pessoas aí trazendo essas profecias e algumas delas falam sobre arrebatamento. Arrebatamento nesse mês de setembro de 2024. Jesus disse que viria buscar a sua igreja? Sim. Ele disse aos seus discípulos que um dia viria e buscaria, arrebataria. O que é arrebatar? É tirar com força. Tiraria com força a igreja dele. Esse Messias que morreu na cruz, ele disse que viria buscar quem? Aqueles que o confessassem e o aceitassem como Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Salvar de que jeito? Aquela pessoa que confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ser batizado nas águas, esse será salvo. Para entender a palavra de Deus é preciso ser batizado no Espírito Santo. Isso aconteceu com os discípulos, ele disse para ficar em Jerusalém e que ele viria e traria e batizaria eles com fogo. Isso aconteceu, está lá em Atos 2, sobre isso, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, e Deus deu essas línguas. A primeira vez foi com as línguas da terra. Eles começaram a falar de Deus, falar do amor de Deus, e muitas pessoas que estavam em Jerusalém ouviram na sua própria língua. Pessoas que estavam de outros países ali na região ouviram da sua própria língua. E o que está escrito também sobre a vinda de Jesus, esse arrebatamento? O que é o arrebatamento? Seria a vinda dele, a segunda vinda. A primeira foi aqui na terra, só que ele disse que agora ele não viria pisar na terra. Está escrito que ele virá num abrir e piscar de olhos, assim, ó, pronto, já foi. Abrir, piscou o olho, você já foi arrebatado. Por isso que é necessário a igreja estar vigiando e preparada em santificação, preparada em oração, em jejum. Essa é a preparação espiritual que ele estava falando. Então, se tirar das coisas do mundo aquilo que não é de Deus, que são as obras da carne, está lá em Gálatas, Fala sobre isso em Gálatas 5. Então, que é se afastar de todo tipo de pecado: prostituição, avareza, fornicação, bebedeiras, fumos, vícios de todas as espécies. E o que disse lá em Jesus em Mateus 24, 36 sobre o arrebatamento da igreja? Vamos ler aqui para vocês. Vou ler aqui para vocês o que diz Mateus 24, 36. Diz assim, ó. Mateus 24, 36. Mas daquele dia, ele está falando do arrebatamento, e ora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem os anjos, mas unicamente meu Pai. Então é um segredo muito bem guardado, que ele disse: ninguém, nem os anjos do céu, nem um homem, nem uma mulher na face da terra sabe, mas só o Pai. Mas tem pessoas que se dizem profetas e estão recebendo essas revelações, segundo eles, e falando às pessoas que dia 18, agora dia 18, Jesus virá. Eu vou ler para vocês ainda em 2 Tessalonicenses, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Está falando aí também em relação à vinda de Jesus, que não acontecerá antes da apostasia. O que é apostasia? É o afastamento das pessoas de Deus. São aquelas pessoas que estiveram na igreja que não acreditarão mais na palavra de Deus, na vinda de Jesus.
Jesus mesmo chegou a falar certa vez: quando vier o Filho do Homem, que seria ele, haverá fé na terra? Haverá fé na terra? Quando vier Jesus, haverá fé na terra? A gente vê hoje que muitas nações já nem falam de Jesus. Muitas nações na Europa são ateus, ateias, né? Muitas pessoas não acreditam mais em Deus. Muitas pessoas não querem acreditar mais na palavra de Deus. E é um ato de fé o aceitar Jesus e o acreditar na sua vinda, né? Os judeus até hoje, muitos deles, a maioria, não acredita na vinda do Messias, porque eles esperavam que Jesus viesse como rei num castelo, né? Rico, e Jesus veio pobre financeiramente para mostrar, se despiu da glória dele, se despiu da riqueza espiritual dele lá no céu, a riqueza, né, material. Ele não veio exatamente para mostrar que o reino dele não era deste mundo. E as pessoas e os judeus achavam que era através de um reinado, como o rei Davi ia nascer num palácio e tudo mais, mas nem Davi nasceu num palácio, ele nasceu fora do palácio e entrou no palácio. E Jesus foi assim, só que o palácio dele, como ele mesmo disse, não era desse mundo. Logo, ele não esteve rico neste mundo. Ele esteve como qualquer pessoa comum. Ele veio, nasceu de um carpinteiro que o adotou. Jesus foi adotado. Vocês sabiam que Jesus foi adotado? José não era pai biológico de Jesus. Ele era pai afetivo, né? Então, Jesus foi adotado por José. Ele não teve a relação sexual para ter Jesus. Foi apenas do Espírito Santo, foi sobrenatural. E assim ele veio e fez o que Deus mandou ele fazer, que era morrer pela humanidade. Como é que era perdoado o pecado naquela época, né? Ainda na antiga aliança, no Velho Testamento. Matava-se um cordeiro, o cordeiro tinha que ser puro, branco, não tinha que ter nenhuma mancha, que significa o pecado, ou seja, Jesus, ele viveu a vida sem pecado nessa terra, assim como o cordeiro branco, que significava pecado. Ele morreu em substituição ao nosso pecado, que era assim que era feito. Cada pessoa, um cordeiro, matava o cordeiro, o sacerdote, para remissão, para perdão do pecado daquelas pessoas. E aí, colocava a mão na cabeça da pessoa e colocava a outra mão na cabeça da ovelha. E ela era transferido, ela pagava o pato, ela substituía você. Você deveria morrer, porque o salário do pecado é a morte. E aí passava para quem? Para a ovelha, ou para um passarinho. Os mais pobres que não podiam comprar ovelha, compravam um pombo, e aí passava dele para aquele pombo, e ele pagava o pato e ele morria. E Jesus veio para isso, para nos substituir, morrer no nosso lugar. Mas um só sacrifício, que foi o do Filho de Deus, foi o suficiente para remir o pecado, para perdoar o pecado de todo aquele que crê nele, aceitar ele e viver uma vida como ele viveu, em santidade. Não é para viver do jeito que a maioria, os quase 8 bilhões da Terra ou mais estão vivendo. Não. É para aceitar Jesus e viver uma vida separada do pecado, né? E essas pessoas é que vão subir, essas que estão separadas, preparadas nesse dia, que pode ser a qualquer momento, essas pessoas vão subir. E aí, muitas pessoas hoje estão aí acreditando em muitas profecias. E como é que é a profecia de Deus? A profecia diz lá, a palavra de Deus, que ele virá no abrir e piscar de olhos. Nem o Pai, nem os anjos, nem ele, nem os anjos sabiam. E sabem. Só o Pai vai dizer o horário, o dia, a hora que ele virá. Mas vai ser assim, como eu disse, no abrir e piscar de olhos já sumiu. Você tem que estar pronto, preparado, né?
Está em Mateus 25, depois vocês leem sobre a parábola das virgens sensatas. Está em Marcos 13, 32, Mateus 24, 50, Mateus 25, 13, relata que ninguém sabe a hora, o dia. Então, eu estou fazendo essa palavra aqui, fazendo essa mensagem aqui para você, irmão, para advertir que não ouçam os falsos profetas, as falsas profecias, porque muitas pessoas vão ser frustradas, muitas pessoas, eu digo até milhares de pessoas vão ser enganadas, porque não estudam a Bíblia, não estão preparadas também, não sabem o que diz a Bíblia. Isso é simples, né? Aquelas pessoas que não foram batizadas com o Espírito Santo não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia, não estão sabendo a verdade, são enganadas facilmente por esse tipo de pessoa que aí está falando. O risco de ser enganado por essas pessoas é muito grande quando a pessoa não estuda a Bíblia, não está preparada, né? Não estuda, não vai aos cultos, não ouve a Bíblia correta, né? Nas igrejas verdadeiras, né? Vão para as falsas igrejas, ouvem falsas doutrinas, doutrinas são ensinos, ouvem falsos ensinos, né? Ou aquelas igrejas que têm um livro a mais, que foi uma revelação fora da Bíblia, foi uma revelação de um cara chamado Smith, ou Helena White, ou outros tipos de livros que não estão de acordo com as doutrinas da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia verdadeira, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem 66 livros, 39 no Velho Testamento, na Antiga Aliança, e 27 no Novo Testamento, na Nova Aliança, tá? Então, se você quiser saber, você vai numa livraria e pede a Bíblia, que tem 66 livros, né? Então, aquelas igrejas que não oram, não jejuam, não se arrependem dos pecados, né? Aquelas igrejas que não confessam Jesus como seu Salvador, não são batizadas nas águas imersas, porque batismo, a palavra batismo significa imersão. E tem igrejas que fazem aspersão, jogam um pouquinho de água na cabeça e acabou. Não, a própria palavra batismo significa imersão. Então, o batismo bíblico é aquele que tem que ser batizado por imersão, tá? Nas águas. E aí, essas pessoas estão sujeitas a falsas doutrinas. Por quê? Porque não fizeram certo, né? E agora irá se multiplicar muito mais esses falsos profetas, falsos mestres que estão ensinando isso. A Bíblia mesmo diz que nos finais dos tempos, o período que se chama últimos dias, nós já estamos vivendo. E dentro desse período dos últimos dias, nós estamos no princípio das dores, que são juízos que estão acontecendo, com autoridades que vão acontecer já esse ano, períodos que vão acontecer de juízos através das águas, dos rios, dos mares, os tsunamis, os vendavais que vão se intensificar mais e ser maiores do que eram antes. Então esses grandes vendavais, grandes terremotos, grandes maremotos, grandes tsunamis vão acontecer agora, daqui para frente, mais frequente e maior intensidade, muito mais forte, muito mais destruidor. Então vocês estão vendo aí a seca que nós estamos passando agora, aqui no meu estado está uma seca muito grande, as queimadas, a destruição da natureza. A palavra de Deus diz que a natureza geme e está com dores de parto. Por quê? Dores de parto significa aquelas contrações que é a terra, a natureza fazendo, sendo destruída, né? Dores de parto. Então, o princípio das dores que se fala agora é isso, as dores de parto. Como que Jesus já viesse buscar quem? Buscar a sua noiva, né? E a noiva aí, com dores de parto, é a terra, né? A noiva é a igreja e vem arrebatar aqueles que se prepararam, os seus filhos, que são chamados na Bíblia de escolhidos. Os escolhidos são aqueles que eles mesmos se esforçam e se santificam, se separam das coisas do mundo, do pecado
para obter o céu, para obter um lugar santo que é o céu. Então não é qualquer pessoa, são poucos que nesses dias já estão assim, porque a maioria já não crê, né? Então o que você tem que fazer? Aquela pessoa que fica o tempo todo na internet, tem que tirar tempo para Deus. Tem que deixar aí aquele que gosta de futebol, deixa o futebol. Deixa mais o futebol, deixa mais as redes sociais, aquele que gosta de estudar. Como é que vai estudar a palavra de Deus se está ali assistindo novela, assistindo a mulher na novela e o homem lá no futebol, o adolescente, o jovem na internet, Instagram, é aquele monte de coisa. Não, você deve, claro, selecionar aqueles que falam a palavra de Deus, os canais como esse aqui, Tempo com o Pai, né? E você tem que ter esse tempo com o Pai, por isso que eu dei esse nome, canal, Tempo com o Pai. Então muitos estão acreditando em mentira porque não conhecem a verdade, né? E não estudam para isso. Então é necessário se preparar, porque o que vem aí, o mundo está passando por provas, as pessoas estão passando por provas, o mundo inteiro vai passar por provas, é o princípio das dores, isso vai acontecer na terra inteira, nos países inteiros, né? Então, as nossas relações pessoais até serão afetadas, né? Amigos seus vão trair, quantas pessoas não estão traindo, né? No próprios partidos políticos, a esquerda já não está mais se entendendo, na direita também. Então, essas coisas, os seus parentes podem ir contra você. Então, as suas relações hoje pessoais, elas estão sendo afetadas. Haverá destruição, porque muitos estão pecando. Então, o salário do pecado traz a morte. Aí vocês viram aí. No Rio Grande do Sul, de 497 municípios, 417, mais de 80%, né, foram afetados. Por quê? Pecado. O salário do pecado é a morte, é a destruição. E quem é que traz isso? É só Deus. Deus traz. Mas é julgamento. Ele está julgando conforme o pecado das pessoas. O salário do pecado é a morte. Então, a morte está cobrando o seu salário. Ok? Pessoa peca, foi assim no tempo de Noé, só que no tempo de Noé Deus permitiu já que fosse destruir toda a terra, não tinha Jesus para pagar os pecados da humanidade. Hoje acontece em menos proporção, porque Jesus pagou o pecado da humanidade, mas agora já nos tempos finais, nos princípios das dores que nós estamos vivendo, que é um tempo bem difícil, né? Está escrito lá em Mateus 24, depois vocês leem. Então haverá caos, destruição, né? Pessoas desonrando o nome de Jesus, já colocaram lá uma imagem para Satanás, lá no Rio Grande do Sul. Então, Jesus também disse que viriam lobos, esses são os lobos destruidores, né? Enganando o povo, né? Esses mentirosos virá pragas de mentirosos. Então vai se multiplicar a iniquidade, o pecado. Jesus falou isso. E vem pragas aí também de falsos profetas. Vai se multiplicar os falsos profetas. Então vai à igreja para saber a verdade, estudar a verdade na sua igreja, né? Leiam a palavra de Deus. Você tem que se aproximar de Deus. Se aproximando de Deus, você está se aproximando da verdade. Muitos querem comer os pratos que lhe convém, né? Eu gosto dessa palavra. E vai para aquela igreja. Não fala sobre o pecado, então não vai para o céu. Você pode ir numa igreja, mas não significa que você vai para o céu. A igreja que fala a verdade não é assim tão tranquilo, você vai passar por dificuldades. Então pensa discernimento, entendimento, né? Porque tudo aquilo que é falado, as pregações, as profecias, elas têm que ser provadas, elas têm que ser pesadas na balança de Deus. E a balança de Deus qual é? É a Bíblia Sagrada, ok? A balança de Deus é a Bíblia Sagrada. Então aprendam a diferenciar aquilo que vem de Deus
e as profecias que vêm do coração das pessoas. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que tudo. Entende? Então isso aqui que eu estou entregando é uma chave para você entender, né, e sair das armadilhas de Satanás. Ouçam essas palavras dos profetas. A Bíblia diz que ouçam as palavras dos profetas e prosperareis, diz lá, né? Então, ouça dos verdadeiros mestres, dos verdadeiros pregadores da palavra, de pessoas mais experientes na palavra, nos jejuns, nas orações. Então, se não tiver uma igreja que tem jejum, se a sua igreja não tem jejum, saia fora. Se a sua igreja não ora com jejum, saia fora. Dificilmente você vai vencer hoje sem jejum. O jejum te aproxima de Deus. O jejum que você faz a Deus, que são sacrifícios, que a palavra de Deus faz, Jesus fazia, depois dele, os discípulos faziam, né? E os discípulos de Jesus hoje fazem. Se existir uma igreja que não faz jejum, ela não está seguindo os ensinamentos de Jesus. Saia fora. Vá para as igrejas que têm jejum. Geralmente são igrejas pentecostais, chamadas da linha evangélica pentecostal, né? Então arrependam-se. Muitas pessoas estão copiando profecias também. Um fala a profecia e o outro copia e vai lá e profetiza. Isso é pecado. Não pode você copiar do outro profeta e falar, como se você tivesse recebido de Deus aquela palavra. Não, isso é mentira, você não recebeu. Às vezes a pessoa quer ser levantada profeta sem Deus ter levantado ele profeta. Quer evangelizar e falar de Deus? Pode, porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora profetizar não fala sobre isso. Ide profetizar e todo mundo. Não. Tem os que são levantados por Deus, os que não foram levantados por Deus. Falsos profetas, eles não são levantados por Deus. E estão aí falando profecias, como essa profecia do dia 18 de setembro. Ninguém sabe, nem o Pai, só o Pai, nem o Filho, nem os anjos, né? Então, eu quero dizer para vocês que Deus ama você muito, por isso que Ele está te dando essa palavra, essa revelação aqui. Ele te guarda, né? Por aqueles que estudam a Bíblia, né? Eu já nasci no Evangelho, meu pai é pastor, meus irmãos são pastores, então Deus me deu discernimento, porque eu pedi discernimento para entender a palavra de Deus, porque eu li a palavra de Deus e não entendia. Aí Ele me batizou com o Espírito Santo para me entender, porque eu não entendia. Depois que eu fui batizado e eu pedi, Senhor, eu quero entender a palavra de Deus. E Ele diz, não, tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Quando eu entendi isso, eu fui batizado no Espírito Santo e aí já comecei a entender a palavra de Deus. Peguei um caderno aí, uma caneta e comecei a entender a Bíblia e comecei a escrever. E até hoje tenho discernimento de revelações, de profecias, da Bíblia. Quem tem o Espírito de Deus tem esse discernimento, né? E aí o lobo não pode enganar. E eu tenho que tirar da boca do lobo. Fui levantado missionário para tirar as pessoas da boca do lobo, com o discernimento da palavra de Deus, né? Não saia de sua igreja, se a sua igreja for uma igreja pentecostal, cheia do poder, oram, jejuam, evangelizam, pregam a verdade, não saia. Porque o lobo está lá fora, só esperando e tentando você aqui, ó, a batalha é aqui na mente. Tentando na sua mente dizer, sai daí para pegar você. Não fique desigrejado. Não fique fora da igreja. Esteja sempre lá, dando a sua cooperação, o seu dízimo. Ore pela igreja, ore pelo pastor, ore por todo mundo. Fale da mensagem do Evangelho para que você esteja preparado. Se prepare você. A Bíblia diz que cuide para não cair aquele que está de pé. Cuide, porque até aquele que está de pé, está firmado ali, vem tentações aqui na mente, vem lutas, vem provações. Se você está com luta, você está com provação,
e é de Deus, você discerne que vem de Deus, que Deus permite essas provações, você está no caminho certo. Agora, se você está de boa, não está acontecendo nada com você, suspeite, porque o caminho de Deus é um caminho estreito. E vem lutas, vem provações, como diz o próprio apóstolo Paulo, mas a gente vence com o poder de Deus. Todos os dias você tem que pedir de Deus o seu pão, o seu alimento, você tem que pedir de Deus força, você tem que pedir libertação, cura interior, cura física, cura espiritual, cura da alma, todos os dias. Se você é pai, se você é mãe, tem que pedir por você, pelos seus filhos, pela sua família. Os filhos têm que pedir pelos seus pais, ok? Pela sua mãe, pelo seu pai, entendeu? Ore todos os dias, ore. Todos os dias você tem que pedir para aquele dia você vencer, todos. Não é só uma vez por semana, quando você vai na igreja, não. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca espiritualmente. Jesus era todos os dias ele orava, todos os dias ensinava, todos os dias, né, quase jejuava. Então, para vencer o maligno, você está numa guerra espiritual, que a batalha é aqui na sua mente. Satanás fala aqui, ó, na sua mente. Às vezes tem pessoas que ouvem, tem pessoas até que veem vultos, veem essas coisas que é na dimensão espiritual. Tem outras que sentem a opressão maligna. Você tem que jejuar, você tem que orar. Senão você não vence. E aí você é engolido por aquilo, você fica louco, pode ficar louco. Fica com depressão, fica com ansiedade, fica com as doenças psicológicas. Eu sou psicólogo, eu sei disso, sou professor também. Então estou falando algo que é notório. Tenho 58 já, primaveras de vida. Vivi muito já. Já passei por tudo isso, não paro, não posso parar. Porque se você parar, meu filho, a dimensão espiritual não para. Satanás não para, os demônios não param. Eles atuam todos os dias tentando na pessoa. Você tem que resistir todos os dias. Resistir ao mal e ele fugirá de vós. Ele fugirá de você, se você resistir todos os dias. Ele vai tentar todos os dias, mas você tem que orar bastante, mais de 1 hora por dia, no mínimo. Jesus, ele orou 3 horas lá no Monte das Oliveiras, no Jardim de Getsêmani, e viu que os discípulos não aguentaram orar, eles dormiram. E ele pediu, já eram os últimos dias dele aqui na terra, ele pediu, mas mesmo assim a pessoa não conseguiu. Por quê? Porque não foram batizados no Espírito Santo. Se você for batizado no Espírito Santo, você vai aguentar. Se você não for batizado, por isso que eu digo, vá para a igreja pentecostal, porque lá é batizado. Digo, eu quero ser batizado, quero aceitar Jesus como meu Salvador e Salvador, para que o meu nome seja escrito no livro da vida, porque lá em Apocalipse diz que só aqueles que tiverem escritos no livro do Cordeiro, no livro da vida, serão salvos. E só quando você confessa com a sua boca, eu aceito Jesus como meu Salvador, perdoo todos os meus pecados, eu me arrependo de ter feito o mal nessa terra. Sim, quando você faz isso, e você pede para Jesus escrever o seu nome no livro da vida, você se batizar, porque só quando batizar que vai ser consolidada a sua salvação. E permanecer também. Não adianta, uma vez salvo, sempre salvo, negativo. A sua salvação é um estado. Enquanto você estiver vivo, você tem que brigar, lutar em santificação, para não pecar, para não ir tirando tudo aquilo que é o pecado. É como se você aceitasse Jesus, mas o seu terreno ainda está com capim ali, cresce o capim, cresce as ervas daninhas, cresce, tudo isso são pecados, e você todo dia tem que pedir perdão a Deus para ser purificado. Na verdade, toda vez que você sentir que pecou, você tem que orar, pedindo perdão a Deus, porque Jesus pode voltar 1 hora que você não pediu perdão. Mas fazer de tudo para não pecar, mas se pecar, pede perdão a Deus. Amém? Vou deixar essa palavra com você, reflita bastante sobre isso, reconcilie-se com Deus, peça perdão a Deus e seja salvo. Deus abençoe você,
Deus abençoe a sua família, ore pela sua família, pelos seus parentes familiares. Deus abençoe você. Estou orando por todos aqueles que se inscrevem no canal e deixam lá um comentário. Eu aceito Jesus como seu Salvador. Coloque aí. Eu aceito o missionário G, Jesus como meu Salvador pessoal. Em nome de Jesus. E eu vou numa igreja pentecostal porque eu quero receber o batismo do Espírito Santo para entender a Bíblia. E quando eu entender a Bíblia, eu vou seguir a Bíblia. E eu quero agora, vou orar e jejuar agora, a partir de agora. Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe.